Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 64. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia por um ano com apenas 15 minutos por dia. Hoje eu vou ler para vocês números dos capítulos 23 ao 25. Mas antes, vou fazer uma oração para nós começarmos a leitura. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua presença em nossas vidas, muito obrigado por mais um dia de vida, pelas oportunidades que o Senhor nos dá para Te conhecer mais e mais. Obrigado, Espírito Santo, por nos dar sabedoria, compreensão e conhecimento da Palavra de Deus e para que nós possamos entender e aplicar em nossas vidas. Continue falando conosco durante a leitura que enquanto lemos, possamos amar mais e mais a Deus, possamos conhecer algo novo como nós nunca tivéssemos visto antes, e nos perdoe por qualquer tipo de engano que tenhamos acreditado, alguma coisa que não entendemos bem, e nos direcione sempre para o caminho correto, sempre para a verdade. Direcione os nossos passos de acordo com o Teu querer. Continue nos ajudando a manter persistência, foco. Em nome de Jesus. Amém. Números capítulo 23. O primeiro oráculo de Balaão. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fica aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para o monte. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu o chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? O segundo oráculo de Balaão. Balaque lhe disse: venha comigo a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoa este povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao meu lado de seu holocausto, enquanto eu vou me encontrar com ele ali adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou e o encontrou ao lado de seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor lhe disse?
Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixe de agir? Acaso promete e deixe de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, e ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e bebe o sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Balaão respondeu: não lhe disse que devo fazer tudo o que o Senhor disser? O terceiro oráculo de Balaão. Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levá-lo a outro lugar. Talvez Deus se agrade que dali você os amaldiçoe para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o deserto de Gesimom. Balaão disse a Balaque: edifique-me aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Números capítulo 24. Quando Balaão viu que agradava ao Senhor abençoar Israel, não recorreu à magia como as outras vezes, mas voltou o rosto para o deserto. Então viu Israel acampado tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele, e ele pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que vê a visão, que vem do Todo-Poderoso, aquele que cai prostrado e vê com clareza. Quão belas são as suas tendas, ó Jacó, as suas habitações, ó Israel. Como vales estendem-se, como jardins que margeiam rios, como aloés plantados pelo Senhor, como cedros junto a águas. Seus reservatórios de água transbordarão, suas lavouras serão bem irrigadas. O seu rei será maior do que Agag, o seu reino será exaltado. Deus o está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos, com suas flechas os atravessam. Como o leão e a leoa, eles se abaixam e se deitam. Quem ousará despertá-los? Sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas das mãos disse: eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você já os abençoou 3 vezes. Agora fuja para a tua casa. Eu disse que lhe daria generosa recompensa, mas o Senhor o impediu de recebê-la. Mas Balaão respondeu a Balaque: eu não disse aos mensageiros que você me enviou. Mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma da minha própria vontade, boa ou má, que vá além da ordem do Senhor. E devo dizer somente o que o Senhor disser? Agora estou voltando para o meu povo, mas venha, deixe-me adverti-lo do que este povo fará ao seu povo nos dias futuros. O quarto oráculo de Balaão. Então pronunciou este oráculo: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem claramente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo, daquele que vê a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado e vê com clareza. Eu o vejo, mas não agora.
Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e o crânio de todos os descendentes de Sete. Edom será dominado. Seir, seu inimigo, também será dominado. Mas Israel se fortalecerá. De Jacó sairá o governo. Ele destruirá os sobreviventes das cidades. Os últimos oráculos de Balaão. Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque foi o primeiro entre as nações, mas o seu fim será destruição. Depois viu os queneus e pronunciou este oráculo. Sua habitação é segura, seu ninho está firmado na rocha. Todavia vocês, queneus, serão destruídos quando Assur os levar prisioneiros. Finalmente pronunciou este oráculo. A quem poderá viver quando Deus fizer isso? Navios virão da costa de Quitim e subjugarão Assur e Eber, mas o seu fim também será destruição. Então Balaão se levantou e voltou para casa, e Balaque seguiu seu caminho. Números capítulo 25. A adoração a Baal Peor. Enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim, Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes desse povo, enforque-os diante do Senhor, à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês terá que matar aqueles que dentre os seus homens se juntaram à adoração de Baal Peor. Um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher. Então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma família simeonita. E o nome da mulher midianita que morreu era Cosbi, filha de Zur, chefe de um clã midianita. O Senhor disse a Moisés: tratem os midianitas como inimigos e matem-nos, porque trataram vocês como inimigos quando os enganaram no caso de Peor e de Cosbi, filha de uma líder midianita, mulher do povo deles, que foi morta pela praga que enviei por causa de Peor. Amém. Bom, no capítulo 23, Balaão, inicialmente tentado pelas riquezas oferecidas por Balaque, ele acaba por descobrir que não pode amaldiçoar o povo de Deus, pois o Senhor o protege. Em vez disso, ele é inspirado a proferir as bênçãos sobre Israel, que revela o plano divino para esse povo escolhido. Então, Balaão, inicialmente tentado pela ganância, acabou sendo usado por Deus para abençoar Israel e proclamar sua fidelidade. Lembrando que Balaão não estava agindo por motivações puras, mas ele estava seguindo as instruções de Deus estritamente por obediência, mesmo que o seu coração estava inclinado para outro lado. Então, nos ensina que Deus ele pode usar pessoas relutantes para cumprir
o seu propósito. No capítulo 24, Balaque, o rei dos Moabitas, em busca de proteção contra o avanço do povo de Israel, ele convoca Balaão para amaldiçoar os hebreus. Porém, Balaão acaba reconhecendo a grandeza e o propósito divino do povo de Israel. E as suas palavras proféticas revelam as bênçãos de Deus sobre Israel. E ele antecipa os eventos futuros que iriam moldar o destino deste povo. Já o último capítulo 25, nós somos apresentados a uma narrativa que gira em torno da tentação e da apostasia que se infiltraram na vida dos israelitas. Então a história ela começa com o acampamento de Israel nas planícies de Moabe, onde eles começam a se envolver em práticas de idolatria, atraída pelos encantos das mulheres moabitas. Então, este capítulo nos mostra como a influência externa pode corroer os valores da fé de um povo, levando esse povo a se afastar dos caminhos de Deus. Em meio a essa crise espiritual, surge um herói improvável, Finéias, que toma uma atitude corajosa em defesa da honra de Deus e do povo de Israel. Então, é uma história que nos lembra da necessidade de permanecer fiel em face das tentações e os desafios que nós encontramos em nossas jornadas espirituais. E a gente termina por aqui. Que Deus continue falando aos nossos corações e que o Espírito Santo revele a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Eu te encontro no próximo áudio e não se esqueça de nos seguir no Mulheres com Fé. _oficial. Tchau, tchau.